Este é, sem sombra de dúvidas, o pedido mais antigo do nosso público. É um anseio que surgiu ainda no Congresso Brasil Paralelo e que cresceu muito com o lançamento da trilogia Pátria Educadora. Todos os dias ouvimos pais e mães de todo o país preocupados com a educação dos seus filhos. E hoje, 5 anos depois de tantos pedidos, é com grande alegria que eu venho anunciar a Escola da Família. Nossa primeira formação voltada para a educação familiar. Entrando para a Escola da Família, você recebe um curso inédito por mês com material complementar e acesso ao nosso canal exclusivo do Telegram. Todos os meses um curso novo e a cada curso uma resposta para os nossos maiores anseios. Se você tem dúvidas sobre como acompanhar a educação dos seus filhos ou até mesmo como manter a harmonia em sua casa, a Escola da Família é para você. Se você chegou até aqui e ficou interessado, acesse o link disponível em alguma parte deste anúncio e confira a surpresa que preparamos para você. Nós contamos com você e até breve. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Arias Danukalov e cabe a mim a incumbência de convidá-lo para uma jornada muito bonita, uma jornada que visa passar desde o nascimento até a morte pelos processos de amadurecimento da condição humana. Falaremos sim sobre maturidade de pais, maturidade de filhos, como que o processo de amadurecimento se dá. E eu acho que um diferencial desse nosso curso é que convidaremos pessoas de vários campos do saber para dividir conosco tudo aquilo que vem sendo pesquisado nos últimos anos e muito do que já foi falado outrora na antiga Grécia, pelos grandes filósofos. O que a filosofia tem para nos dizer a respeito desses supostos processos de amadurecimento da psique, da alma, da personalidade, do pensamento? Mas a gente vai chamar também alguns psicólogos para dividir os seus saberes conosco. Vamos tangenciar, durante praticamente todo o transcorrer do nosso curso, as informações que vêm da neurobiologia, das neurociências. Porque se a personalidade amadurece, muito provavelmente deve existir uma correlação entre a psique, a mente, a alma e o cérebro. O amadurecimento do tecido cerebral, da neurobiologia. Falaremos um pouquinho também sobre sociologia, sobre como as circunstâncias muitas vezes são importantes no processo de amadurecimento como um todo. Então eu começo fazendo uma provocação para você. Imagine o seguinte, né? O nosso corpo ele passa por estágios que são previsíveis, estágios de amadurecimento. Vejam vocês, eu já tenho algumas ruguinhas, tenho 54 anos, olho para o espelho não mente, né? Você muito provavelmente vai olhar para mim e falar, olha, eu acho que você é uma pessoa que tem entre 45 e 55 anos, né? Bingo, estou com 54, né? Então olha só, vamos fazer um desenho aqui. Meu corpo de 0 a 100 anos, né? Se eu falar para vocês que tenho 54 anos, muito provavelmente, se você fosse imaginar uma pessoa com 54 anos, imaginaria algo muito parecido comigo. Agora, se o meu corpo amadureceu em decorrência do tempo, será que a minha alma, será que a minha psique, será que a minha personalidade, ela seguiu paralela ao amadurecimento do corpo? Então, se aqui é o corpo, aqui é a nossa psique, a nossa personalidade, a nossa alma. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: vocês acreditam que possam existir determinadas camadas, determinados estágios, determinadas etapas previsíveis do amadurecimento humano? Caso afirmativo, será que essas etapas elas são universais? Elas valem para todos nós? Caso afirmativo também, aonde será que o seu filho adolescente se encontra hoje? Em qual camada, em qual etapa, em qual processo de amadurecimento, né, da sua personalidade? Isso é extremamente importante para aqueles pais que querem se doar, fazer o seu melhor no processo de educação, que talvez seja o maior desafio de todos nós, né? Educar uma criança desde o seu nascimento, né, até a entrada
na vida adulta, na idade adulta. Então vamos partir do pressuposto de que sim, possam existir determinados estágios, determinadas etapas de amadurecimento da psique, da personalidade, né? Mas, como a gente vai ver, nem sempre essa evolução do corpo e da personalidade da alma se dão de maneira paralela. Pode acontecer de um indivíduo como eu, com 54 anos, ter uma mente imatura, uma personalidade imatura, uma alma mais jovem. E ao mesmo tempo, mas é mais raro, você pode ter um jovenzinho com 20 anos e que tem uma alma velha, né? Tem uma alma mais madura, né? Passou e dinamizou pelos processos de amadurecimento de uma forma mais rápida, né? Então, pensemos no seguinte, existem fases de desenvolvimento do corpo. O meu desafio para vocês agora é trabalhar com algumas teorias, com algumas propostas que afirmam que sim, existem fases de desenvolvimento da alma, existem fases de desenvolvimento da personalidade. Eu vou apresentar para vocês, nessas 3 próximas aulas, uma teoria que para mim é muito cara e que já foi desenvolvida aqui na Brasil Paralelo, através de uma outra vertente, pelo professor Bruno Lamoglia, num curso belíssimo sobre personalidade. Se você não viu ainda, veja, que eu acho que você vai gostar muito. E o Dr. Bruno Lamoglia, ele fala das 12 camadas da personalidade humana, que é uma síntese que o professor Olavo de Carvalho nos mostrou, nos apresentou há muitos anos e que supõe que existem 12 etapas. 12 camadas de personalidade, 12 camadas de amadurecimento da condição humana. Comecemos então pela primeira camada, né? A primeira camada, ela é o corpo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela em detalhes daqui a pouquinho, mas na medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos introduzindo novas e novas e novas e novas e novas possibilidades de ação no mundo, possibilidades de interpretação do mundo, possibilidade de visão cada vez mais dilatada. Então pensemos nisso, né? A teoria das 12 camadas da personalidade, ela propõe que o nosso horizonte de consciência, ele pode estar cada vez mais dilatado, que nós vamos perceber coisas cada vez mais sutis da complexidade da existência humana, da complexidade das relações intersubjetivas, da complexidade da sociedade. Então não pense, desde já, não pense que na medida que a gente vai ascendendo nessas camadas, nós vamos nos transformando em seres necessariamente melhores, mais bondosos. Não necessariamente, mas nós vamos enxergando mais longe. Nós vamos conseguindo expandir o nosso horizonte de consciência. E enxergando mais longe, teremos, é claro, muito mais possibilidade de fazer o bem, mas teremos também muito mais possibilidade de fazer o mal, porque estaremos compreendendo o tecido da realidade de uma maneira mais dilatada. Então é bom que a gente separe bastante isso. Os processos de amadurecimento humano, eles fundamentalmente dizem respeito às nossas motivações primárias. Quando estamos na camada 1 do desenvolvimento, temos um tipo de motivação. Quando passamos para a camada 2, temos uma motivação que se sobrepõe à primeira motivação. Quando passamos para a camada 3, vamos sutilizando cada vez mais a nossa motivação e vamos tendo objetivos distintos, objetivos diferentes. Se esses objetivos eles não são plenamente atingidos, só nos resta sofrer, só nos resta nos entristecermos. Então, na medida que nós vamos ascendendo, vamos tendo motivações mais sutilizadas e vamos também sofrendo no andar de cima. Afinal de contas, para todo mundo que já passou, pelo menos aí pela 5ª, 6ª camada, sabe que a vida é repleta de encontros muito alegres, mas ela também é repleta de encontros entristecedores. E para nós, pais, é extremamente importante educarmos os nossos filhos para que eles consigam perceber e se reconciliar com a parte triste da vida. Que eles consigam perceber que para ter uma vida virtuosa,
para ter uma vida mais digna, para ter uma vida mais encaixada no universo, determinados sacrifícios vão ter que ser feitos. E daí a sabedoria da Bíblia, ela não pode ser desprezada, né? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento deixa muito claro, né, por intermédio de um simbolismo muito bonito, que para você atingir conquistas que você vai se orgulhar verdadeiramente, algum sacrifício você vai ter que fazer. Vai ter que abandonar desejos mais comezinhos, prazeres mais imediatos, com vistas à aquisição de um bem maior lá na frente. Não é esse um dos grandes desafios dos pais? Né? Ajudar os filhos a se reconciliar, a serem corajosos, a terem temperança para, não, eu vou abdicar do prazer de hoje para conquistar um bem muito maior daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4 anos. É sobre isso que nós vamos falar. De camada em camada, o que vai mudar é o fim, é o objetivo, é a meta, é o propósito. Aqui a minha personalidade está se dirigindo, né? A cada novo patamar, tá? Um novo padrão de autoconsciência. A cada novo patamar, um dilatado horizonte de consciência. Tá? E a gente, no decorrer da senda evolutiva, né? Desde que éramos caçadores-coletores, fomos desenvolvendo, né, no decorrer da história da humanidade, uma série de maneiras de conceder sentido para as nossas vidas. A vida é uma busca recorrente de sentido. Então buscamos sentido, por exemplo, nas mitologias, nas crenças compartilhadas entre todos nós, né? Todas as civilizações tiveram uma miríade de mitologias compartilhadas, e isso, de alguma maneira, ajuda a todos nós a resolver problemas do cotidiano, problemas da nossa vida. Temos também a religião, né, que nos auxilia sobremaneira a transitar pelos problemas existenciais de cunho espiritual. Temos o senso comum. É inegável que os nossos antepassados deram para nós a solução de muitos problemas do cotidiano. Daí a importância de nós valorizarmos os nossos antepassados, valorizarmos aquilo que nos foi legado com muito suor. Falamos isso do senso comum. A filosofia, que desenvolveu uma forma mais refinada, mais sofisticada de pensarmos as questões do cotidiano. Né? A arte, né, que eleva o nosso espírito para o belo, para a beleza, para o verdadeiro. Sempre que a gente está muito triste, sempre que o desespero está batendo a nossa porta. E por último, né, a ciência que vai buscar recorrências na natureza, a ciência que vai buscar algum tipo de previsibilidade de um acontecimento futuro. E dentro da ciência a gente tem hoje, né, as neurociências, as ciências que estudam o cérebro. E é sempre bom, quando falamos de psique, quando falamos de alma, quando falamos de pensamento, biologizarmos um pouco essas questões. Porque enquanto estamos aqui na intrafisicalidade, temos um cérebro, temos um tecido neural, e esse tecido neural, ele tem uma correlação muito grande com o que passa dentro da nossa cabeça, com as nossas emoções, com os nossos afetos, com as nossas sensações, com os nossos quereres. É por isso que eu trago para vocês, durante todo o curso, pitadas de neurociência. Afinal de contas, o que a gente sabe hoje desse tecido maravilhoso que está aqui dentro, né? E eu vou falar para vocês de um pesquisador que fez parte da minha formação, né, muito querido, chamado Eric Kandel. Eric Kandel escreveu esse livro aqui há muitos anos atrás, esse tratado Principles of Neuroscience. E para aqueles que desejam conhecer o seu pensamento, tem um livro muito bacana que fala da biografia dele, Em Busca de Memória, aonde ele vai falar das memórias dele, de quando ele veio da Europa, fugido da guerra, para se estabelecer aqui nos Estados Unidos, né, para desenvolver a sua carreira de neurobiólogo. E, juntamente com esse livro aqui, se você for no YouTube, muito provavelmente você vai encontrar um documentário maravilhoso da BBC de Londres sobre o livro Em Busca de Memória. E tem uma parte que o Eric Kandel está dando uma palestra, e ele fala o seguinte: quando eu era jovenzinho, eu procurei um orientador
de neurociência, porque eu queria fazer carreira, eu queria estudar o cérebro humano, né? E eu cheguei para ele e falei, eu gostaria de desenvolver uma tese onde eu pudesse encontrar no cérebro o id, o ego e o superego, que são conceitos da psicanálise. E nesse momento da palestra, ele fala que os olhos do seu futuro orientador perderam o brilho completamente, e ele falou para o menino, né? Para o Eric Kandel, novinho, filho, se você quer estudar o cérebro para entender a mente, a personalidade, comece estudando uma única célula, comece estudando uma diminuta célula. E foi exatamente isso que o Eric Kandel fez durante toda a sua carreira. Ele estudou o funcionamento dos neurônios, que formam a nossa mente, que formam a nossa psique, que formam a nossa consciência. Talvez a consciência, a personalidade, né, esse amadurecimento da maneira de se posicionar no mundo possa, e eu creio nisso, se manifestar alhures, além da base física. Mas é inquestionável, né? Essa base física, né, ela é muito importante para que nós possamos talvez até nos sintonizar com essa consciência, né, que pode se manifestar em outros campos. Ou seja, existe um paralelismo. Se você altera o teu cérebro, dependendo da área do cérebro que você esteja alterando, você terá repercussões no teu jeitão, no teu caráter, na tua personalidade. E olha só que bacana, né? Se o cérebro ele tem uma correlação com a personalidade, muito provavelmente ele tem determinados caminhos que são previsíveis de amadurecimento humano. E esses caminhos eles podem ser, de certa maneira, correlacionados com as 12 camadas, né? E é sempre bom lembrar, na minha formação na área da saúde, eu tive oportunidade de pegar vários cérebros de verdade, né? De pessoas que o portaram, né, nos anatômicos das faculdades de medicina. E é uma experiência bastante profunda você ter um cérebro que um dia foi habitado por uma mente, que um dia foi habitado por uma personalidade, né? Invariavelmente eu pensava quantas emoções, quantas tristezas, quantas alegrias, quantos sonhos, quantas projeções de meta passaram por esse tecido, né, que hoje sabemos é composto por aproximadamente 100 bilhões de células. 100 bilhões de células. E elas vão, no decorrer de uma vida, se relacionando, formando circuitos, armazenando e se apropriando do mundo exterior de uma maneira bastante intensa. O cérebro de um indivíduo muito idoso, de 100 anos, ainda tem condição, vejam vocês, de fazer conexões entre as células, de armazenar informação, de se rever, né, de se recriar. E o cérebro de uma criança recém-nascida, ele muito provavelmente, do 0 até os 3 anos dessa criança, passará por uma quantidade tão grande, tão grande, tão grande de transformações, que jamais na história desse ser, né, veremos coisas parecidas, veremos coisas sequer aproximadas, né? E a primeira camada, né, que eu falei para vocês, de desenvolvimento da alma, da personalidade, não é propriamente alma e personalidade, é o corpo. É o corpo, porque o corpo é uma pré-condição para que exista a personalidade. Então vejam vocês, meu filho acabou de nascer, tá aqui, ó, é um bebezinho, né? E eu chego para vocês e falo, vejam só, ele não tem uma personalidade forte? Personalidade forte, doutor Marcelo? Esse menino acabou de nascer, né? Um bebezinho recém-nascido não tem personalidade. Um bebezinho recém-nascido, né, ele tem uma motivação, sim, né, que é uma motivação, de certa maneira, até consciente, porque ele vai sentir fome, ele vai sentir frio, ele vai sentir calor e ele vai querer satisfazer isso. Mas o horizonte de consciência desse serzinho é muito restrito, né? Ele não conhece, vejam vocês, o próprio corpo. Pelos próximos meses ele vai se encantar descobrindo o próprio corpo. A motivação principal de um bebezinho que está alocado na camada 1, né, é fugir da dor, fugir de todo o desprazer, né? É só isso que ele quer, né?
ele está com fome e a mãe vai acalentá-lo, vai dar o seio, ele vai tomar o seu leitinho quentinho, vai ficar mais tranquilo. Se ele está com frio, ele chora, o pai vai cobri-lo. Se ele está sentindo desconforto porque fez cocôzinho na fralda, a gente vai lá e vai limpá-lo, e é só isso que o motiva. E o mundo dele é um mundo muito restrito, é um mundo muito pequeno, ele tem um horizonte de consciência bem pequenininho, né? Mas agora, com relação ao cérebro, né? Com relação ao cérebro desse bebezinho, é uma coisa absolutamente fantástica, né? O que está acontecendo no cérebro dele, como eu falei para vocês, não vai voltar a acontecer tão rápido. O cérebro do bebezinho, ele vai fazendo conexões a todo minuto. E eu lembro que na minha primeira formação, eu sou um polímata, né? Polímatas são pessoas que gostam de beber em várias fontes. Minha primeira formação foi educação física, né? E um dos primeiros trabalhos que eu tive na educação física foi dar aula de natação para bebês. E eu, imaturo que era naquele período, achava que não tem nada para você ensinar para um bebê em termos de natação, né? E hoje eu sei quão tolo que eu era, porque existem profissionais requintadíssimos que trabalham na água com os bebês, fazendo com que eles tenham múltiplos estímulos, estímulos táteis, estímulos sonoros, estímulos lúdicos, e com isso vão dinamizando todo o aparato neuronal que vai ser a base, né, de manifestação da personalidade desse bebezinho. Vejam vocês, a partir do 7º mês de vida intrauterina, o bebezinho já consegue ouvir, né? Você pode, por exemplo, ir habituando o seu filho a ouvir música clássica, desde quando ele ainda está dentro da barriga da mamãe, né? Você pode colocar Chopin, colocar Beethoven, Mozart, né, do lado do bercinho dele, porque o cérebro está armazenando essas informações e muito provavelmente isso vai surtir um benefício enorme quando ele for adulto e quando ele for adolescente. Falamos muito do processo da adolescência, né? O processo de adolescência, ele é muito complicado, os adolescentes viram aborrecentes. Nem sempre, nem sempre. Isso não é verdade. Porque a grande maioria dos problemas que acometem a adolescência já estão se manifestando quando os nossos filhos são pequenininhos, né? E nós temos que ficar muito atentos para educar os nossos filhos à base das virtudes. Aliás, virtudes que foram muito bem desenvolvidas aqui num outro curso pelo professor João Malheiro, que fala, né, do ensino das virtudes durante todo o transcorrer do processo educacional. A gente vai resgatar muito dessas informações aqui nesse curso também, né? Bom, falando um pouquinho mais de cérebro, a gente hoje sabe bastante a respeito do funcionamento desse órgão, mas é bom pontuar, né? Todos os neurocientistas sérios, eles afirmam que nós estamos na pré-história da compreensão da dinâmica do sistema nervoso central. Sabemos muitas coisas, descobrimos muitas coisas, isso na área de comportamento, na área de educação é fantástico, vamos falar muitas dessas coisas no decorrer das próximas aulas, mas precisamos dividir o cérebro, ao menos didaticamente. Tem muito neurocientista que não gosta dessa divisão que eu vou mostrar para vocês, que é uma divisão em 3 partes, mas didaticamente ela ainda se sustenta, né? A parte mais antiga, evolutivamente falando, do nosso cérebro é o tronco encefálico, essa partezinha aqui, né? E ela é composta de neurônios que cuidam da nossa vida instintiva, que cuidam daquilo que a gente não precisa parar para pensar, para fazer, que cuidam da digestão, que cuida da frequência cardíaca, que cuida da manutenção da pressão arterial, um monte de coisa que ainda bem que a gente não tem que estar consciente, né? Se eu tivesse que conscientemente comandar tudo isso, eu não conseguiria estar ministrando esse curso aqui para vocês. Então essa é uma área muito antiga evolutivamente falando, e ela é pouco plástica. Quando a gente fala de plasticidade, a gente está falando da capacidade dos neurônios de criarem novos circuitos, de se remodelarem, de se reajustarem. Aí a gente sobe um pouquinho e a gente vai ver outras estruturas mais internas, estruturas que são compostas de neurônios que produzem em nós os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aliás,
importantíssimo para o processo de amadurecimento termos claro que na educação dos nossos filhos nós precisamos nos esforçar para auxiliá-los na aquisição da inteligência, a educação da inteligência. A gente precisa se esforçar muito para auxiliá-los a gerir, pelo menos de uma forma mínima, os seus afetos, as suas emoções, né? Porque muitas vezes os afetos nos acontecem, nós somos movidos por esses afetos, e nós temos também que desenvolver neles a capacidade do livre-arbítrio, da vontade, né? Do aguerrimento, da virtude e coragem, né? Para exatamente bancar o sacrifício e conseguir arrefecer, conseguir, de certa maneira, colocar um freio, né? Nos impulsos, nas pulsões emocionais que nascem aqui, em estruturas conhecidas como amígdala, septo, ínsula, tem nomes muito complicados. Mas aqui também a gente tem uma outra estrutura muito importante que nós vamos falar, que é o hipocampo. E o hipocampo é uma região que, entre outras coisas, armazena memória e resgata determinadas memórias também que estão armazenadas mais nessa área aqui, que chamamos de córtex. O córtex são essas estruturas evolutivamente mais recentes e aonde nós vamos trabalhar com conceitos mais abstratos, aonde nós vamos trabalhar com lógica, aonde nós vamos trabalhar com pensamento mais analítico. E vejam vocês, ainda que os nossos filhos, crianças, tenham córtex, o córtex não está maduro, né? Principalmente essa área aqui, né? O córtex pré-frontal, onde no processo de adolescência iniciaremos o processo de amadurecimento cortical, córtex pré-frontal esquerdo e direito. Nesse momento os nossos filhos começam a entrar em áreas do cérebro que outrora estavam fechadas para eles, que outrora eram inacessíveis. Eles vão ficar muito mais críticos, eles vão ficar muito mais questionadores, eles vão conseguir estabelecer pensamentos que trabalham com os nexos de causalidade, né? E todos esses processos de amadurecimento, né, serão apresentados aqui para vocês. Como é que é, Dr. Marcelo, o córtex nos outros animais, né? Se nós pegarmos, por exemplo, chimpanzés, orangotangos, bonobos, cachorros, a gente vai ver que os mamíferos apresentam córtex, mas sempre menor, né? Sempre muito menor do que o córtex que é apresentado nos seres humanos. Nós temos o maior grau de encefalização. O que significa isso? Comparado com o tamanho do nosso corpo, o nosso cérebro é o maior entre todos os animais. Então talvez sobrem determinados neurônios aqui, tem tanta coisa aqui dentro, que podem sobrar determinados neurônios que nos induzem a olhar para o céu e pensar na eternidade, que nos induzem a olhar para nós mesmos e pensar em processos de amadurecimento, né? Em pensar em ética, em pensar em moral, em pensar em religião, coisa que a gente não viu até hoje, né, nos outros mamíferos. O nosso cérebro ele foi crescendo, ele está crescendo. Acredita-se que de geração em geração nós temos aí um acréscimo de 100 mil outros neurônios, vejam vocês. 100 mil outros neurônios a cada geração. Então, se eu tenho 100 bilhões, o meu filho Noah tem 100 bilhões e 100 mil. Ah, é por isso que essa nova geração é mais inteligente? Não, não é por isso. E eu também critico se essa nova geração é mais inteligente ou não. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas a verdade é que 100 mil neurônios são muito poucos neurônios para agregar mais inteligência, mais perspicácia, para acrescentar um nível cognitivo superior, porque muito mais importante do que o número de neurônios é a capacidade que eles têm de gerar conexões. E 100 mil neurônios perto de 100 bilhões é praticamente nada. Mas nós fomos desenvolvendo muitos e muitos neurônios com o passar do tempo e o nosso cérebro foi ficando tão grande que ele foi ficando enrugado, olha só. A evolução teve que amassar o tecido nervoso para caber dentro do crânio. Por isso que a gente tem esses giros, esses sulcos, né,
que são anatomicamente previsíveis também. Todos nós vamos apresentar todas essas reentrâncias cerebrais. Então temos o maior córtex, e tendo o maior córtex, temos também processos de amadurecimento cortical que são tardios, vejam vocês, acontecem tardiamente na adolescência, acontecem na entrada da idade adulta. Nós vamos ter um cérebro totalmente maduro, lá por volta dos 25 anos, às vezes até um pouquinho mais, né? Talvez por isso que Platão, né, e Aristóteles aceitavam alunos para a sua academia, no caso de Platão, para o liceu, no caso de Aristóteles, que já eram maduros, né, que já tinham passado por determinados processos de amadurecimento e conseguiriam acompanhar as aulas e as elucubrações profundas que eram ministradas nessas escolas, nessas primeiras escolas de filosofia. Então, pense no seguinte, Aristóteles falava para nós que as virtudes, elas são uma segunda natureza do ser humano. O que ele quer dizer com uma segunda natureza? Que é natural para nós sermos virtuosos, que é natural para nós buscarmos o bem, que é natural para nós agirmos bem. Mas essa natureza, ela tem que ser conquistada. Essa natureza, ela tem que ser polida. Por isso que Aristóteles falava, você só vai ter certeza de ter tido uma vida ética, uma vida bem encaixada no cosmos, uma vida próspera, no último suspiro da sua vida. Veja você, né? Porque podemos até desenvolver bons hábitos, hábitos virtuosos, mas Aristóteles nos lembra, o caos está à espreita, o acaso está à espreita, e os vícios são sedutores para nós e muito mais para os nossos filhos, principalmente no período da adolescência, né? E um indivíduo virtuoso pode sim se transformar num indivíduo vicioso, né? Um indivíduo virtuoso até os seus 40 anos pode se desvirtuar pelo caminho, né? Aristóteles fala isso de uma maneira belíssima nesse livro aqui que ele escreveu para o seu filho, Ética a Nicômaco, aonde ele ensina o filho, né, num manual de boa vida, né, um manual de conduta, um manual de lapidação constante da sua maturidade, né? O trabalho das virtudes foi levado à sua excelência também, tá, por Santo Tomás de Aquino, que fala muito sobre as virtudes éticas, sobre as virtudes morais, mas pensemos no seguinte, sem o amadurecimento do tecido cerebral, sem o amadurecimento do cérebro, sem o amadurecimento do nosso encéfalo, determinadas áreas do cérebro que existem lá, mas estão fechadas, não poderão ser invadidas. Então, uma criança de 10 anos, tendo o seu córtex pré-frontal ainda fechado, não pode ser virtuosa. Isso não significa que nós não devamos ensiná-las na virtude, mesmo que ela não saiba o que esteja fazendo, mesmo que ela não compreenda profundamente o porquê de uma determinada ação, mas os neurônios já estão se conectando e aquela criança já está desenvolvendo determinados hábitos que lá na frente ela vai olhar e vai falar, pai, mãe, agora eu entendo por que você queria, por que você desejava que eu agisse daquela determinada maneira, né? E nesse momento, né, a criança já passa, o adolescente já passa a fazer uso, né, de outros cômodos do cérebro que foram abertos para ela, né? Chegamos então na camada 2, né? E a camada 2, ela ainda é corpo, né? A camada 2 ainda é corpo, né? O meu filho já está maiorzinho, o meu filho já cresceu, e o meu filho, veja você, não se alimenta somente de leitinho materno. Agora o meu filho já está interagindo com outras coisas do mundo e que passam ao redor dele. A mãe dele vem com uma papinha de mamão, né, e oferece para ele, e ele, ao colocar, né, a colherzinha na boca, cospe a papinha de mamão. Não gostou, né? Não gostou. Não estimulou as papilas gustativas da melhor maneira. E daí a mãe vem com papinha de manga, e a manga ele gosta. Olha só que interessante. O bebezinho, camada 2, ele não escolhe o que vai gostar ou não, né? Isso é um programa de inicialização que já vem
no cérebro, que já está na mentezinha dele, que já está na consciência dele. Então, a camada 2 é uma lembrança para todos nós de que nós nascemos com determinadas heranças. Heranças que são hereditárias, que são genéticas. E essas heranças, elas começam a se manifestar em coisas muito simples, como, por exemplo, no gosto, numa determinada inclinação que nós temos para um alimento específico ou um afastamento que temos para outro alimento específico. Mas vejam vocês, se o nosso cérebro já nasce com programas de inicialização para que nós nos afinemos ou não com determinados alimentos, gostemos ou não de determinados sabores, ora, muito provavelmente nas estruturas cerebrais nós também temos determinados neurônios que vão se inclinar para determinadas ações futuras no mundo e que vão se declinar de futuras ações no mundo. Chamamos isso de vocação. Chamamos isso de vocare, né, que é o chamado do antigo grego. Aristóteles acreditava que todos nós temos um determinado encaixe no universo. Aliás, não só Aristóteles. Praticamente todos os gregos olhavam para o mundo, olhavam para o universo, e a única coisa que eles conseguiam enxergar é ordem. O universo é organizado. Tudo está no seu lugar. Né? Tudo está no seu lugar. Pense bem, né? Se nós exterminarmos, por exemplo, das regiões da África do Sul, os tubarões brancos, extermina o tubarão branco, provavelmente vai ter reflexo na população de lobos marinhos, os lobos marinhos vão comer muito mais peixe, os peixes vão minguar naquela região, né? O pescado minguando vai gerar um colapso na economia, ou seja, mexe em uma coisinha, vai desestruturar o todo. A mitologia grega também nos fazia pensar no seguinte, né? Ela é repleta de deuses, de divindades que têm especializações. Né? Todos os deuses gregos fizeram pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, porque eles são especializados ou no amor, ou na colheita, ou na comunicação, ou na guerra, ou nos oceanos. Então o antigo grego olhava para tudo isso que entrava no imaginário dele e invariavelmente se perguntava, bom, se até deuses têm encaixes, qual é o meu encaixe? Eu nasci para fazer o quê? Olha só que coisa bonita. E olha só o erro de muitos pais pós-modernos da geração X, da X-Generation, que é a minha geração, que muitas vezes, sem pensar, falam o seguinte para os filhos: filho, você pode ser aquilo que você quiser no mundo. Basta sonhar. Será, pai? Será, mãe? Será que os nossos filhos podem de fato ser o que eles quiserem? Os gregos antigos achariam essa proposta um verdadeiro absurdo. Como assim? Impossível. E se pensarmos na camada 2 do desenvolvimento da personalidade, se pensarmos que essa camada ela marca, né, coisas que já nascem conosco, muito provavelmente tem coisa que é para o nosso bico e tem coisa que talvez não seja para o nosso bico. Eu acho que se você tem a minha idade, você já deve ter percebido, né? Que tem coisas muito mais fáceis para nós atuarmos no mundo. Ainda assim, a gente tem que se polir, a gente tem que desenvolver virtudes, a gente tem que atingir a nossa excelência. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Então, desde sempre, estimular nos nossos filhos o que eles pensam ser, talvez seja muito mais importante do que, em tenridade, ficar perguntando para eles o que eles vão fazer da vida. Primeiro é importante saber como que você quer ser lembrado, de que maneira que você quer que as pessoas falem de você quando você morrer, quando você não estiver mais aqui, né? Qual é a tua essência, qual é o teu chamado, qual é o teu vocare, né? Qual é a tua inclinação, para a partir daí se organizar e dar um sentido para a vida. Um sentido para a vida não significa saber tudo o que você vai ter que fazer, mas saber que você está indo para o sul e não para o norte, e não para o sudoeste, né? Isso é importantíssimo e a atualidade, na pós-modernidade, esses detalhes preciosos da educação não são mais trabalhados na escola, né? Eles devem ser resgatados dentro do lar, eles devem ser resgatados dentro de casa. Estamos juntos? Então, se nós temos determinadas tendências genéticas, né, que nos inclinam para lá e para cá, também temos tendências genéticas que produzem, vejam vocês, as doenças.
Eu, por exemplo, quando tenho o sistema imunológico abaixado, por causa da correria do dia a dia, surge herpes em mim. Uma outra pessoa pode ter a sua pressão arterial aumentada. Outra pessoa vai ter algum tipo de desconforto estomacal. Né? Camada 2. Camada 2. E a camada 2 também, da personalidade, ela vai ser a responsável por aquilo que a gente chama de temperamentos. Né? Os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Né? Os nossos filhos, eles nasceram com determinados temperamentos. Temperamento não é personalidade, mas é a base onde a personalidade vai se desenvolver. Né? Eu não vou me aprofundar muito na questão dos temperamentos, talvez a gente possa até marcar um outro curso para a gente se aprofundar sobre essa temática que é maravilhosa, mas se você tem pet, se você tem gato, se você tem cachorrinho, você sabe que quando a cachorrinha dá à luz, 6 filhotinhos, você bate o olho num filhotinho e vê que ele é mais calminho, que ele é mais tranquilo, né? O outro é mais afobado. Ora, durante toda a trajetória da vida daqueles cachorrinhos, esses temperamentos eles vão se manifestar. Né? Aquele que nasceu calminho provavelmente morrerá calminho. Aquele que nasceu mais endiabrado, ele vai ser meio que colérico durante toda a sua existência. E a camada 2 nos faz pensar nisso. Né? O nosso cérebro, ele tem determinadas regiões que podem se manifestar com mais facilidade, outras com menos facilidade. Isso vai guiar determinadas inclinações que são biológicas e quando a gente fala de temperamento, a gente não pode esquecer que temperamento, sendo uma manifestação da natureza, sendo uma manifestação da própria biologia, ele invariavelmente vai ser manifesto no decorrer de toda a nossa trajetória existencial. E essa manifestação ela pode ser boa, ela pode ser ruim, porque todos os temperamentos têm coisas absolutamente significativas, bacanas, e que têm que ser polidas e trabalhadas, que é o que Santo Tomás de Aquino e Aristóteles nos fala, de desenvolver a virtude nos nossos filhos. Nada mais é do que polir as tendências naturais que nós já temos, né, nos nossos temperamentos, mas todos os temperamentos também têm coisas que precisam ser melhoradas, né? Tem coisas ruins, tem coisas que não são muito bacanas, e a gente precisa arrefecer, a gente precisa conter isso. Né? E muitas vezes vamos ter que conter por intermédio da temperança, do desenvolvimento da temperança, que vai nos auxiliar a, de certa maneira, gerir os nossos afetos e as nossas inclinações mais comezinhas. Né? Se tem uma frase que já foi muito falada aqui na Brasil Paralelo, né? É a frase do Ortega y Gasset, que está nesse livro aqui, que eu herdei do meu pai, né? Meditações do Quixote, e é uma frase muito icônica, né? Muito bonita. Eu sou eu, mas eu também sou a minha circunstância. O que o Ortega y Gasset está querendo dizer a respeito disso? Ele não fala exatamente de camada 2, mas quando ele fala eu sou eu, ele está falando eu sou a minha biologia, eu sou as minhas heranças, eu sou as minhas inclinações, eu sou as minhas vocações, eu sou aquilo que eu posso ser ou posso vir a ser, mas eu também sou o ambiente que eu estou envolvido, eu também sou a cultura, eu também sou a família, né? Eu também sou as minhas circunstâncias, o meu contexto. E daí ele continua, e se não salvo ela, não salvo a circunstância, ou seja, se eu não me reconcilio com a minha circunstância, eu não salvo a mim mesmo. Olha que bonito. Se eu sou eu e a minha circunstância não é lá muito agradável a mim, e eu me vitimizo, tenho alimentado em mim um senso de opressão. Puxa vida, meu pai fez isso comigo, né? Meu pai foi tirânico, meu pai foi autoritário, eu começo a culpabilizar o mundo, coisa que acontece na adolescência, né? Se eu sou eu e minha circunstância, e eu odeio a minha circunstância, gradativamente eu vou passar a me odiar, gradativamente eu vou passar a não gostar de mim, gradativamente eu vou passar a não gostar daquilo que é meu por natureza. Ou seja, o que o Ortega está falando é ame a sua circunstância, né? Responsabilize-se por ela, né? Carregue a sua cruz, né? Faça a tua parcela de sacrifício. E esse é um ensinamento absolutamente precioso que todos nós pais não podemos prescindir em hipótese alguma, né? Então, se estamos aqui
na camada 2, né, o que motiva o bebezinho camada 2? Né? Os instintos, as tendências, as inclinações. Né? O que vai fazê-lo sofrer? Não satisfazer os seus instintos, não satisfazer as suas inclinações, não satisfazer os seus gostos. E também comorbidades, coisas mórbidas que podemos ter herdado, né, no nosso corpo. Como no caso da minha herpes, que vira e mexe, dá o ar da sua graça quando eu estou muito cansado, quando eu estou muito estressado. Então, o que é o certo, né? O que é o correto para um bebezinho, né? Para uma criança que está na camada 2? Seguir os bons ditames das suas inclinações preferenciais. E são essas inclinações preferenciais que nós vamos ter que ensinar os nossos filhos a colocar algum freio, a colocar alguma rédea, né? Porque se os nossos filhos amadurecerem indo de inclinações preferenciais a inclinações preferenciais, satisfazendo sempre os seus gostos, satisfazendo sempre os seus desejos, provavelmente eles não vão atingir a sua humanidade, provavelmente eles não vão amadurecer. Pense você, Kant falava isso, não com essas palavras, mas ele falava: o homem verdadeiramente livre é aquele que decide agir na contramão dos seus desejos. Olha que interessante. Como assim, doutor Marcelo? Se eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu desejo? Não, muito pelo contrário. Um cachorro vai de desejo em desejo. Um macaco vai de desejo em desejo. O que nos faz seres maduros é exatamente a capacidade que a gente tem de perceber que estamos desejando e falando: não é certo. Não é certo. Eu tenho que conter isso, eu tenho que conter esse ímpeto desejante. Eu tenho que conter as inclinações da minha natureza desejante. Isso não significa dizer que todos os desejos são ruins. Claro que não. Muitos desejos são bons e com parcimônia, com temperança, eles devem ser desfrutados, né? O problema é acreditar que a felicidade ela tem a ver com a satisfação dos desejos, que a felicidade ela tem a ver com uma vida que resume-se simplesmente na busca pelo prazer. Bom, se vocês estão me entendendo, parece que existe um caminho que o cérebro segue. Um caminho de amadurecimento. Se o nosso cérebro amadurecer naturalmente, ele vai amadurecer para um cérebro maduro de Homo sapiens e não de tatu-bola. E se o cérebro tem a ver com comportamento, ora, alguns comportamentos são normais, estão dentro da norma, estão dentro do aceitável, do previsível, e outros não. E por que eu estou colocando isso para você? Porque nos últimos anos, aqui no Brasil, no mundo, a gente está vivendo uma certa lavagem cerebral do relativismo. Tudo é normal. A normalidade é uma construção social. Eu não nego que muitas coisas que eram normais no passado, hoje não são mais. Eu não nego que a cultura ela vai erigindo determinados padrões de normalidade, mas não todos. Né? Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que viveu e teve seu ápice ali na década de 60, década de 70 na França, praticamente toda a obra dele, ele se insurge contra aquilo que ele falava que era o mito da naturalização. O mito da naturalização. Acreditar que determinados comportamentos, determinadas inclinações são naturais. Ele acreditava que a única coisa natural mesmo é a cor dos meus olhos, a tez do meu cabelo, que todo o resto era criação cultural. Era um marxista, né? Era um indivíduo que bebeu muito na filosofia de Marx e tinha muito medo de afirmar que determinadas tendências podem ser tendências naturais, genéticas e hereditárias e retirar assim da sociedade o ônus da responsabilidade de se alterar, de se mudar. Né? Pierre Bourdieu escreveu coisas belíssimas, né? Acho que vale muito a pena entender a obra dele, mas ele estudou
dentro de uma determinada igrejinha, dentro de uma determinada doxa, dentro de um determinado campo do saber. E naquela época também a gente não tinha a genética tão desenvolvida como é hoje, a gente não tinha as neurociências tão desenvolvidas como são hoje, né? E hoje nós sabemos que somos seres públicos, mas também somos seres privados, né? E que abdicar do conceito de normalidade é muito pernicioso. Entre outras coisas, eu trabalho com filosofia clínica. Eu atendo pessoas no meu consultório para ajudá-las a pensar na sua existência, pensar nas suas tomadas de decisão, a dar um rumo um pouquinho melhor para as suas vidas. E quando eu estava me formando em filosofia clínica, que é uma técnica muito bonita, é uma metodologia muito bonita, eu me insurgia muito contra um dogma, né, que está dentro da filosofia clínica e está dentro de muitas tendências psicológicas, que é exatamente isso, né? Então, na filosofia clínica não existe conceito de normalidade, né? Ou seja, se o indivíduo tem um comportamento totalmente fora do previsível e ele está bem com ele mesmo, tudo bem, é normal para ele. Eu não concordo com isso, acho uma postura bastante perniciosa, perigosíssima. Acho que determinados comportamentos, sim, eles são normais, outros comportamentos fogem totalmente da normalidade, né? E precisamos, como pais, ficarmos muito atentos a isso, né? Estamos na camada 2 ainda, e a camada 2 ainda é corpo, né? Mas vejam vocês, se o cérebro tem determinadas heranças biológicas, eu vou manifestar, quer queira ou não, essas heranças biológicas em coisas mais sutilizadas, que é a minha alma, a minha personalidade, o meu jeitão, o meu caráter, né? E isso pressupõe que algumas regiões do cérebro possam se desenvolver mais e outras menos. Por isso que eu quero apresentar para vocês essa cabeça de louça que eu guardo com muito carinho, e ela reflete uma teoria científica de 200 anos, né? A frenologia. A frenologia foi a primeira ciência que ousou hipotetizar que o nosso cérebro ele é todo dividido em pequenos compartimentos e que cada compartimento tomaria conta de um atributo da nossa personalidade, de um atributo da nossa consciência, de um atributo da nossa alma. Logo, teria a ver, né, com os processos de amadurecimento, porque poderíamos ir amadurecendo área após área até nos tornarmos indivíduos mais virtuosos, né? Bom, nada do que o Franz Gall propôs na frenologia deu certo. Nenhuma dessas áreas hoje tem correlação com o que a neurociência sabe a respeito da divisão do nosso cérebro. Mas o Franz Gall foi muito importante porque, de certa maneira, foi a primeira teoria localizacionista. A teoria que se propôs a localizar dentro do cérebro determinadas áreas que são responsáveis por determinados comportamentos. Hoje a gente sabe, né, ainda que de uma maneira bem embrionária, que essa área aqui é uma área muito ativa quando a gente está pensando no que é certo e no que é errado, né? Nós estamos pensando em codificações morais, estamos pensando na questão da deliberação da própria vida. Essa região aqui é a região que está muito ativa quando a gente está enxergando o mundo, né? Existem regiões que controlam o nosso movimento, existem regiões que nos dão a possibilidade de sentirmos, né, o mundo nos afetando por intermédio dos 5 sentidos, enfim. Se temos áreas que hoje são conhecidas dentro do cérebro, muito provavelmente essas áreas elas não herdaram a mesma capacidade adaptativa. Algumas áreas podem se adaptar muito facilmente e outras simplesmente vão ficar com o braço cruzado falando, olha, eu não vou me mexer, né? Eu não vou fazer um esforço para fazer uma conexão e absorver alguma coisa. Daí nós vamos ver a tendência dos nossos filhos desde pequenininho a se inclinar para matemática, outro para artes, outro para ciências humanas, né? E uma das coisas que os pais têm que fazer a todo momento é conceder, durante a infância, primeira e segunda infância, a maior quantidade possível de experiências para os nossos filhos. Porque como é que os nossos filhos vão se descobrir, vão descobrir o seu vocário, o seu chamado, se eles não passarem pela experiência,
né? Se eu sou eu e as minhas circunstâncias, algumas dessas circunstâncias podem ser melhor absorvidas por mim, né? E daí chegamos na terceira camada, né? E a terceira camada é uma camada que já começa a flertar com o conceito de personalidade como sendo uma coisa mais etérea, né? A terceira camada é quando os nossos filhos começam a absorver signos, símbolos e absorver a linguagem. Olha só que bacana. O meu filho pequenininho que estava no cadeirão comendo papinha de mamão, papinha de manga, ele ainda não estava interagindo muito com outras crianças. Num determinado momento ele já começa a engatinhar, ele já começa a dar seus primeiros passinhos, você começa a colocá-lo no chão, ele vai interagir com outras crianças e, nesse momento, ele é inserido dentro de um meio social que ele não conhecia. Porque até aquele momento ele chorava e o pai e a mãe satisfaziam todas as suas necessidades. A partir de agora ele começa a ver que existem outras crianças que têm os mesmos gostos, que têm as mesmas inclinações, que podem gostar da papinha de manga dele, né? E nesse momento ele começa a ver que ele vai ter que ceder. Porque os pais começam a falar, tem que dividir com o amiguinho, isso é certo, isso é errado, né? E a criança, ela vai ter que aprender os signos, ela vai ter que aprender os símbolos básicos para conseguir transitar nesse meio social. Agora vejam vocês, o cérebro dos nossos filhos, ele é tão imaturo, a personalidade dos nossos filhos ainda está tão verdinha, que eles jamais vão conseguir olhar para o amiguinho como um verdadeiro outro, né? Eles vão até se divertir com os amiguinhos, desde que os amiguinhos não queiram aquilo que eles gostam, né? Então essa primeira incursão no ambiente social é uma incursão bastante traumática para os nossos filhos, porque eles são pressionados a adquirir, né, numa quantidade muito elevada, signos e símbolos, num tempo muito curtinho. Eles vão, de certa maneira, absorvendo os tijolos do que vão ser a nossa língua, do que a nossa língua vai ser construída, né? E a gente não pode esquecer, né, que o indivíduo ele vai aprender, né, o nosso filho vai aprender a partir de agora, nessas relações sociais, vai aprender e apreender o mundo com base na sua hereditariedade, né, com base naquilo que a biologia permite para ele que seja aprendido do mundo. Ele vai aprender e apreender o mundo dependendo do meio ambiente, da circunstância, ele vai aprender e apreender o mundo também dependendo da vontade que ele tenha, do livre-arbítrio, né? E coisa que muitas vezes na pós-modernidade é deixado de lado. Não são poucas as pessoas que tendem a atribuir para a sociedade toda a responsabilidade pela falência, por exemplo, da sua própria maturidade. Isso a biologia ela pode ser muito elucidativa para nós. Pensemos, por exemplo, em dois gêmeos monozigóticos, dois gêmeos que têm exatamente a mesma codificação genética. E esses gêmeos, eles nasceram numa família hipotética, onde o pai era alcoólatra e violento, onde a mãe era ausente, e esses filhos tiveram essas circunstâncias, o mesmo meio, o mesmo contexto. Com 30 anos, um dos gêmeos virou um juiz conceituado, com uma família sólida, com sólidos princípios éticos e morais, e o outro, o rapaz com 30 anos, ele se deixou levar pelas drogas, ele se deixou levar pelos vícios, ele se deixou levar pelas seduções dos prazeres mais imediatos e virou morador de rua, viciado em crack. Aí perguntamos para o primeiro gêmeo: a que o senhor atribui o seu sucesso? E ele fala: ao meu pai e à minha mãe. Eles representaram para mim tudo que eu não gostaria de ser. E daí você pergunta para o outro: como é que você veio parar aqui na rua, meu filho? E ele fala: meu, com o pai e com a mãe que eu tive, né, o que poderia sobrar para mim? Somente isso, né? E esses acontecimentos, eles são repletos na biologia, né? Repletos. E é uma lembrança para nós. Sim, nós temos um livre-arbítrio, nós temos uma vontade, e essa vontade ela precisa ser treinada nos nossos filhos.
E essa vontade ela vai ser treinada desde tenra idade. Se o teu filho tem 2 aninhos de idade, né, e você esparrama todos os brinquedinhos na sala e ele está brincando ali, ora, acabou a brincadeira, com 2 aninhos de idade, ele já tem condição de guardar os brinquedinhos, ele colocar tudo na caixa, né? E nesse sentido a gente já vai estar trabalhando a questão da vontade, a questão da coragem, a questão do empenho, a questão da dedicação e a questão do amadurecimento, que vai ser compreendido mais tardiamente quando ele tiver as estruturas neuronais sólidas, maduras, para que ele possa fazer uso de princípios mais analíticos e princípios que, como eu falei para vocês, usam os nexos de causalidade. Então a gente está falando aqui basicamente de um assunto que o professor João Malheiro tratou no seu curso de educação na família, que ele fala da educação da afetividade, da educação da inteligência e da educação da vontade, né? Então o que te motiva nesse momento, quando você está na terceira camada? Bom, adquirir linguagem, compreender os signos básicos, compreender os significados que chegam até mim, compreender os significados de uma face brava, né? Compreender o significado de um sorriso, de uma ironia. Isso já vai estar sendo absorvido pelas conexões sinápticas dos nossos filhos em tenra idade. E o que vai fazer sofrer uma criança que está na camada 3? Ora, a incapacidade de ler o mundo de forma adequada, né? Os erros interpretativos que ela vai fazer, a incapacidade dela manifestar para o pai, para a mãe, para os amiguinhos aquilo que ela está sentindo, né? Porque ela não consegue dar nome ainda para as emoções, ela não consegue dar nome para os afetos, ela não consegue dar nome para o próprio sofrimento dela. Então é um momento terrível para a criança, né? E cabe a nós, pais, ensinarmos inclusive a criança a identificar o que ela está sentindo, por que ela está sentindo, começar a dar nome para as emoções. A gente vai falar disso no segundo módulo, né? Se não me engano é a 4ª aula, vamos falar sobre emoções, mas aqui eu já dou um spoiler. Tenta colocar no papel agora, pai, mãe, o nome de emoções. O maior nome de emoções que você conseguir, né? E você vai ver que você vai ter um pouco de dificuldade, né? E daí, olha só, se nós temos dificuldade, inclusive, de nomear as nossas próprias emoções, os nossos próprios afetos, ora, se eu não nomeio, eu não sei nem o que eu estou sentindo. E se eu não sei o que eu estou sentindo, eu posso ser conduzido por intermédio do afeto, movido por intermédio da emoção. E isso pressupõe um indivíduo imaturo, um indivíduo que ainda não conseguiu adentrar de uma forma mais racional, de uma forma cognitivamente mais elevada, a esse maravilhoso, mais complexo e evasivo mundo da afetividade, né? Então, mostro para vocês aqui um neurônio, né? Um neurônio é feito de um corpo celular, de um fiozinho que é chamado de axônio, né? E esse fiozinho ele tende a se conectar com outros neurônios, vai formando redes e mais redes e mais redes que vão se apropriando da memória do mundo, se apropriando de tudo aquilo que foi aprendido no mundo. Pensemos no seguinte, então, esse aqui é o cérebro do seu filhotinho, tem milhões e milhões de neurônios, mas os neurônios não estão assim no cérebro dos nossos filhos. Os neurônios, eles já têm conexões, várias conexões. E na medida que nós vamos tecendo essas conexões, né, nós vamos armazenando conhecimento, né? Nós vamos produzindo a nossa memória, nós vamos produzindo a nossa historicidade, nós vamos produzindo aquilo que vai ser a grande colcha de retalho da nossa personalidade. Nada do que a gente vivencia não é biologizado. Todo o mundo subjetivo, ele é objetivado aqui. Isso é bacana de você perceber, pai, mãe, porque da mesma maneira que a gente armazena no nosso cérebro circuitos neuronais que podem ser úteis a nós, ora, nós também armazenamos no nosso cérebro circuitos neuronais que podem ser nocivos para nós. Não entendi, doutor Marcelo, me explica. Às vezes você não tem pensamentos que te envergonham? Você já não pensou em algumas coisas na tua vida que você fala, caramba, como eu pude pensar nisso? Você já não se envergonhou de determinadas ações que você fez no passado? Eu sim.
Tem muita coisa que eu fiz no passado e que eu olho para trás e tenho uma vergonha enorme, e é bom que eu tenha, e é bom que eu me sinta culpado, né? E é bom que eu resgate essa memória que tanto me envergonha, porque eu nunca mais vou querer agir daquela maneira. Mas vejam você, né? Vejam vocês que estão assistindo esse curso. Se tudo que é vivido na subjetividade é objetificado no cérebro, eu tenho dentro de mim vozes que são hierarquicamente superiores e vozes que são hierarquicamente inferiores. Existem determinados Marcelos que eu preciso dar ouvido. Outros Marcelos eu não posso dar ouvidos. E olha só que interessante isso. Muitas linhas de psicopedagogia modernas acham que é demodé e contraproducente nós educarmos os nossos filhos pautados na obediência. Porque muitos deles fazem uma interpretação equivocada da obediência. Acreditam que quando a gente quer que os nossos filhos nos obedeçam, nós estamos sendo autoritários. Ora, o autoritarismo quase nada tem a ver com autoridade. Você pode ser um pai que goza de grande autoridade do seu filho, que ele te respeita, que ele te admira, que ele tem você como um herói, que ele tem a mãe como uma heroína, e que ele vai obedecer sim, porque determinadas coisas são corretas de serem feitas e outras não. Você pode conversar com o teu filho, você pode dialogar, é claro que sim, mas ele precisa aprender a se prostrar diante de uma autoridade, a seguir uma igreja e respeitar o padre, respeitar o sacerdote, porque se nós não ensinarmos os nossos filhos a virtude do respeito por outras pessoas, muito provavelmente quando eles forem adultos, eles não vão estar aptos a respeitar as suas vozes internas mais elevadas. Olha só que interessante. Porque quando falamos de respeito e obediência, estamos falando que existem determinadas pessoas que merecem respeito e merecem a minha obediência e outras não. E se eu for obediente num determinado momento da minha vida, quando meu cérebro estiver bem maduro e já tiver absorvido muita coisa boa do mundo, mas muita coisa ruim do mundo, e quando aquela orquestra de vozes estiver gritando dentro da minha cabeça, eu terei a sensibilidade de falar: essa voz é uma voz que não deve ser ouvida. Essa voz é uma voz menor, é uma voz hierarquicamente desprezível. Pensemos numa outra coisa também. Na psicopedagogia moderna existem algumas crenças que são bastante nefastas. Uma delas é que não devemos corrigir os nossos filhos quando estão sendo alfabetizados, por exemplo. Então, se o filho fala problema, o professor vai falar: não corrija, não corrija. Deixe o seu filho levantar as suas próprias hipóteses. E num determinado momento, ele vai perceber que problema está errado, que é problema. Ok, tudo bem, isso pode acontecer. Só que o problema é que o problema foi gravado no cérebro, nas estruturas neuronais, nas conexões sinápticas, se materializou. E pai, mãe, sabe quando é que isso aqui vai sair do cérebro do teu menino? Nunca mais. Nunca mais. Essa é a origem do quê? Dos nossos traumas. O que são os nossos traumas? Ora, codificações entre neurônios que armazenaram para todo sempre determinadas coisas que nos fazem mal. Os nossos vícios, as coisas que a gente não gosta de nós. Mas a gente pode ter traumas também, de certa maneira, mais subjetivos, quando o indivíduo alicerça o seu cérebro com base numa estruturação totalmente equivocada da língua mãe. E terá sérios problemas para ser um bom leitor, terá sérios problemas para conseguir extrair significado do texto. E nós estamos vivendo uma era onde, eu arriscaria dizer, professor universitário que fui por 34 anos, com muita dor no coração, que provavelmente 70% dos alunos de universidade são analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que, na medida que nós vamos estabelecendo conexões com os neurônios, nós vamos criando realidades. Não realidade externa,
a realidade externa ela existe, ela passa por cima de nós como um rolo compressor, né? Ela é a realidade da imanência, mas nós temos determinadas realidades internas que nós construímos, né? E a linguagem, ela ajuda nós a desenvolvermos uma visão de nós mesmos, uma visão do mundo. A linguagem ela não é só descritiva dos fenômenos da realidade, a linguagem também é gerativa dos fenômenos da própria personalidade. Daí a importância de nós ajudarmos os nossos filhos a construir desde cedo conexões sinápticas que possam auxiliá-los, né, a ter uma autoestima melhor, uma visão de si mesmo melhor quando estiverem entrando na adolescência, né? Muitos pais chegam para mim e para minha sócia, a gente trabalha com orientação de pais de adolescentes, e muitos deles às vezes perguntam assim, como é que eu faço para o meu filho ter uma autoestima melhor? Né? Ele tem uma baixa autoestima e a nossa resposta invariavelmente é ajude o seu filho a ter algo que verdadeiramente seja estimável, digno de estima. Né? A autoestima não se faz por intermédio de uma abordagem psicológica. A autoestima se faz na medida que nós, pais, somos parceiros dos nossos filhos e vamos auxiliá-los a desenvolver e entregar coisas para o mundo que lá na frente eles vão olhar e vão falar, yes, que bacana, isso foi parido por mim, isso foi entreguei, tenho bons resultados no mundo. Então a autoestima dos nossos filhos muito provavelmente vai vir na medida que a gente auxilie eles a ter algo verdadeiramente a ser estimável, né? Olha só, dica para pais e mães, né? Já estamos terminando aqui essa nossa primeira aula. Os neurônios da leitura. Os neurônios da leitura é um livro de um neurocientista francês chamado Stanislas Dehaene, né? E ele mostra as últimas pesquisas realizadas na área da neurociência que, infelizmente, para muitos pedagogos e psicopedagogos vão na contramão do modelo que é hoje institucionalizado na educação brasileira, que é o socioconstrutivismo, entre outras coisas, né? Que é a crença de que nós podemos ensinar os nossos filhos a ler a partir de textos, a partir de fragmentos muito maiores, que é a demonização, por exemplo, da alfabetização através dos fonemas, através da associação de cada letrinha com cada som de cada letrinha, né? E a neurociência mostra que a estruturação cerebral, né, da leitura e da escrita, ela depende muito de nós ajudarmos os nossos filhos, vejam vocês, a decorar, mesmo que não faça sentido para eles num determinado momento, a decorar as letras, os grafemas, os fonemas, né? E nós facilitamos muito a vida dos nossos filhos, né? Se vocês assistirem o documentário Pátria Educadora, que é belíssimo aqui da Brasil Paralelo, né? É um dossiê muito bonito do que aconteceu com os nossos filhos nos últimos 30 anos, exatamente por beberem em psicopedagogias que hoje a neurociência fala está tudo equivocado. Né? O cérebro ele precisa ser construído a partir das suas menores unidades funcionais. É assim que se faz com um computador, por exemplo. Você vai fazer a programação de um programa de computador, você tem que programar das menores unidades funcionais para as maiores. Agora, vamos ter que abdicar, no comecinho da educação dos nossos filhos, do sentido. Muitas coisas que eles vão ter que aprender talvez não façam sentido algum. E qual o problema, né, pai? Qual o problema, mãe? Quantas coisas a gente tem no dia a dia que resolver, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente não tenha uma visão tão dilatada da realidade. Quantas coisas não fazem sentido para nós no mundo, e mesmo assim a gente está tocando a nossa vida, e mesmo assim a gente está resolvendo os nossos problemas, e mesmo assim a gente não abdica, né, de tentar resolver a nossa vida prática. Então sim, a decoreba tão demonizada hoje é enaltecida. É necessário sim que os nossos filhos decorem a tabuada, que eles decorem os fonemas, mas isso é papo para uma outra ocasião. Eu estou, na realidade, indicando para vocês algumas literaturas que eu acho que podem ser muito importantes para a gente entender o processo de amadurecimento como um todo. Esse outro livro aqui, do Henrique Augusto e do Vitor Geraldi, Pedagogia do Fracasso,
Tá? É um livro bastante elucidativo que vai mostrar para nós as últimas descobertas da psicologia cognitiva e das neurociências no que diz respeito ao amadurecimento do cérebro e, consequentemente, ao amadurecimento da personalidade dos nossos filhos. Né? Bom, chegamos ao término da nossa primeira aula. Né? Eu espero que vocês estejam gostando. A segunda aula a gente vai adentrar a camada que provavelmente mais vai precisar de exemplos, que é a quarta camada, quando nós vamos cristalizando a nossa memória afetiva, a nossa memória emocional e vamos tendo uma visão bastante positiva da vida e da felicidade. Mas, infelizmente, nesse momento, ainda associamos a felicidade ao prazer. É como se, ao entregar o celular para o teu filho, que é um mero bebê, né, simbolicamente você estivesse fazendo o seguinte, né? Você chega para o teu filho de 10 anos, abre o bar de casa e fala: filho, ó, tem de tudo aqui. Uísque, cachaça, né, cerveja, sirva-se à vontade, a hora que você quiser. A gente tem, por exemplo, restrição, né, de idade para fumar, a gente tem restrição de idade para dirigir, a gente tem restrição de idade para beber, a gente não tem restrição de idade para fazer uso de aparelhos tecnológicos que sabidamente estão deformando o cérebro. Dopamina vicia. Né? Se você não fizer nada com o teu filho, o cérebro do teu filho sucumbirá ao vício. Né? Parece que é forçação de barra, mas o circuito que nasce no mesencéfalo e que libera dopamina, ele é ativado por intermédio de álcool, ele é ativado por intermédio de drogas, ele é ativado por intermédio de likes a todo momento.